Eu, primeiramente, eu agradeço a Deus e cumprimento a cada irmão que está aqui com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, exatamente hoje eu estava conversando com a minha esposa, 1 ano atrás, 2 anos, na verdade. Eu vivia no mundo, né? Eu queria saber de bebida, eu queria saber de festa, ganhar dinheiro e não queria saber de Deus, né? E abri uma empresa, né, irmãos? Foi em janeiro de 2015, de 16, perdão. E trabalhei 1 mês, irmãos. Só que trabalhei sem saber de Deus, né? Vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou beber, vou gastar tudo, vou fazer isso, vou comprar carro, vou comprar casa. E Deus me mostrou que não, né, irmãos? E, a partir de aí, Satanás lutou contra mim, né? E eu fui diagnosticado com câncer, né? Então eu fiquei... Aí o meu mundo caiu, né? Perdi a empresa, perdi tudo, né? E eu fui para Porto Alegre e fiquei 45 dias internado, né? E os médicos não sabiam o que era, né? Como era, que situação que eu me encontrava, né? Mas foi a partir desse tempo que eu vi que eu precisava de alguém na minha vida, né? E foi a partir desse tempo que eu me apeguei com Deus, com Jesus, né? Só que as provações não terminaram, né, irmãos? Eu fui para Porto Alegre, fiquei os 45 dias. Lá eles queriam fazer cirurgia em mim. Fui diagnosticado com câncer de pâncreas, né? E 4 vezes eles marcaram a cirurgia para mim lá. E sempre quando chegava um dia ou 2, ou no dia da cirurgia, nunca dava certo, né? Aí, o médico chegava e falava para mim, não, porque não tem sala de cirurgia, não tem isso, não tem aquilo. Aí ele chegou para mim numa noite, ele disse para mim assim, ó, a cirurgia vai ser assim, Oscar. Como o teu câncer é de pâncreas, a gente vai tirar o seu pâncreas. Bom, eu ia ficar sem nada dentro da minha barriga, né? Ele ia tirar o meu pâncreas, uma parte do meu estômago, o meu duodeno, ia tirar a vesícula, uma parte do intestino delgado, o baço. Eles iam fazer tudo isso, né, irmãos? E, além que eu ia ficar diabético pro resto da minha vida, né? Assim ele me falou. E ele me disse assim para mim, pode ocorrer tudo bem, como você pode ficar na mesa. Falou assim para mim, né? Aí, meu mundo caiu, eu tinha meu filho de 6 meses, né? E eu não sabia mais o que fazer. Aí ele me disse assim, a gente vai te dar 15 dias para você sair do hospital, para você trocar suas bactérias e depois você volta só para fazer a cirurgia, né? Daí eu disse assim, nós lá em Porto Alegre, a gente morava em Chapecó, né? Mora ainda, né? Aí eu disse, não, eu e minha esposa, né? A gente disse, não, nós vamos voltar para Chapecó e o que a gente quer é que Deus haja na nossa vida e que a gente nunca mais saia dos caminhos dele, né? E naquele tempo a gente voltou para Chapecó, nesses 15 dias que eles me deram alta em Porto Alegre, né? Aí eu cheguei em Chapecó e fui consultar com outro doutor aqui em Chapecó. Aí cheguei ali e mostrei para ele os meus exames, né? E ele chegou e disse assim para mim, Oscar, esse teu tratamento aí não é cirúrgico, né? Aí eu vi que, 4 vezes marcada a cirurgia, né? Alguma coisa Deus tinha para mim, né? Tem para mim, né? Aí ele disse, o teu tratamento não é cirúrgico, né? Eu não tenho como fazer cirurgia em você se eu não vou te curar. Ele disse, então você faz o tratamento e vai depender de ti. E eu sempre falei pro doutor, eu disse, não vai depender de mim, vai depender de mim e de Deus, principalmente de Deus, que foi ali aonde cada vez aonde eu estava, irmãos, eu buscava mais a Deus, né? Porque antes eu não queria saber disso. Aí ele disse, mas antes disso, eu vou te passar com um cirurgião, né? Um cirurgião oncológico para ver como que vai ser. Cheguei lá no cirurgião, ele disse assim para mim, me perdoe os médicos lá de Porto Alegre, né? Ele disse assim, mas eles iam te matar lá, Oscar. Você não ia viver, não existe como uma pessoa viver sem tudo isso, né? Aí eu saí de lá chorando, né? E
eu vi que Deus tinha algo para mim, né? Aí eu comecei o tratamento, tudo, né, irmãos? Aí eu cheguei um dia no hospital, daí, graças a Deus, Deus ainda nos presenteou, eu e minha esposa, com mais a minha filha. Hoje ela está com 9 meses, né? Aí eu estava internado, comecei o meu tratamento, fiquei internado, né? Porque deu muita reação, né? E eu não cheguei... Bom, irmãos, eu não sei se tem um irmão que eu acho que ia botar minha foto quando eu saí do hospital, né? Mas ali eu estava bem. Mas assim, essa foto aí foi quando eu saí do hospital, né? Eu não... Sinceramente, eu não pesava 50 quilos. Eu brinco com a minha esposa, com todo mundo, eu não pesava 50 quilos molhados, né, irmão? Cada 2 dias, eu tirava 5 litros de água da minha barriga, né? E um dia, quando eu fiquei internado lá, a médica, minha esposa estava grávida da minha filha, né? A médica chamou minha esposa lá e eu estava no quarto lá. E a minha esposa, eu comecei a ouvir os gritos da minha esposa no corredor, chorando, né? Porque a médica chamou ela lá e disse assim: eu vou ter que, infelizmente, pedir pro Oscar se ele vai querer ficar entubado ou se ele vai querer ficar no quarto com você, né? Porque não tem mais saída, né? A esposa do irmão fica de pé, né? Onde está ela? Lá atrás? Pode vir Aí, aqui na frente. Aí a gente pegou e, mesmo assim, ela chegou lá para mim e eu pedi para ela: o que aconteceu? Aí ela disse: nada. Eu disse: me fala, eu sei que você não tá, né? Aí ela disse assim para mim: não, a médica falou que vai ter que pedir se você quer ficar entubado ou se você quer ficar no quarto comigo, né? Aí eu disse: não, eu quero ficar com vocês, né? Eu disse que... Aí eu estava no hospital, estava internado, como eu estava lá na cama, né, naquele quarto. Eu estava com a minha Bíblia sempre debaixo do meu travesseiro, né? E aquela noite eu pedi para Deus que, se Deus era comigo, Ele podia me dar forças de eu ver minha filha nascer e dar um futuro melhor para os meus filhos, né? Ver eles crescer e ensinar eles os caminhos de Deus, né? Então... Aí Deus mandou um anjo para fazer uma oração por mim, que é o pastor Reinaldo, né? Eu agradeço ele todos os dias, oro pela família dele, por aquele dia ele ter chegado lá naquele quarto. Glória a Deus. E ter levado a palavra para mim, né? E o médico não falou nada. Eram 2 doutores, né? Uma médica e um médico, né? E o médico disse: não, Oscar, você tá bem, eu vou te dar alta. Aí eu saí de lá, daquele hospital. Bom, minha esposa tinha que me dar comida na boca, tinha que me dar banho, irmãos. Quando eu saí do hospital, eu acho que muitos não lembram porque faz mais ou menos 1 ano, mas o pastor lembra, né? O pastor Reinaldo. A gente veio visitar aqui a igreja. Ele botou uma cadeira aqui na frente. Eu tinha que sentar na cadeira, botar travesseiros, porque eu não aguentava de dor. E mesmo assim eu vim aqui. Aí aquela noite ele pediu para o pastor Febroni orar por mim também, né? Irmãos, aí... Bom, eu cheguei a ficar aqui no chão, eu não conseguia subir esse degrau aqui hoje, né? O pastor Febroni teve que descer aqui embaixo, orar por mim, porque eu não tinha força de subir. A escada da minha casa eu tinha que me levantar, eu deitava, era minha esposa que me levantava, era ela que me vestia, sabe, irmãos? Eu fiquei 1 mês sem levantar da cama, sabe? Aí a minha esposa, um dia a gente conversou e a gente disse... ela disse assim: Oscar, é isso que você quer para sua vida? E eu virei para o meu lado e comecei a chorar e pedir para Deus de novo, né? Eu disse assim: meu Deus... Eu sei que eu fiz muita coisa errada no mundo, quando eu vivia no mundo, mas eu já te pedi perdão e te peço todos os dias. Eu pedi para ele, irmãos, eu disse assim: dá-me força de ver meus filhos crescer e de eu permanecer dentro da sua igreja, e aonde eu estiver, aonde eu for, que eu possa levar o seu nome,
o testemunho de que o Senhor é na minha vida, do que o Senhor fez para mim. Então, irmãos, hoje eu estou aqui. Fui consultar semana passada. A médica disse assim para mim, ela olha e dá risada para mim, né? Ela disse assim, Oscar, ela disse, eu não sei se muitos, quando caiu o avião lá, que deu do time de futebol ali da Chapecoense, tem um testemunho do jogador, ela disse assim para mim, a médica, né? Você viu o testemunho daquele jogador de futebol lá? Ela disse que não existe uma pessoa sobreviver a uma queda de um avião, né? E ela disse assim para mim, e você não é diferente aqui dentro do hospital com nós, Oscar? Ela disse, eu disse, eu não sou diferente, quem é diferente comigo foi Deus que me curou. Eu falei para ela, né? Aí, eu fui semana passada lá consultar, ela disse assim pra mim, eu só quero ver mais teus exames, Oscar, mas eu não sei por que eu quero ver, porque é fato que você tá bem. É fato que você tá cada dia melhor. Eu disse, eu sei porque isso é Deus quem faz, doutora. Eu disse, eu agradeço a Deus todos os dias, primeiramente a Deus. Eu falei assim, doutora, vocês me ajudaram no meu tratamento, mas às vezes a medicina não tem solução, mas para Deus tem, né? Então, irmãos, não importa o que cada um passar, o que cada um está passando, né? Não desista, entrega nas mãos de Deus, porque se Deus foi comigo, Ele pode ser com cada um de nós aqui essa noite, amém, irmãos? Eu agradeço a todos, em nome do Senhor Jesus, amém.